Ah, Olá, Gisele. Olá, pessoal. Boa noite. boa noite, doutor Ícaro, tudo bom? Tudo ótimo. Um prazer estar novamente com você aqui, né? E hoje a gente vai falar muito mais da sua área, da diástase, né? Isso mesmo, vamos falar, né, desse tema que abala tanto o emocional das mulheres e a saúde também, né, doutor Ícaro? De nós homens também. Eu sei que seu foco é mulher, mas eu já te falei que precisa de um produto para nós homens também, porque eu mesmo tenho a diástase, a hérnia umbilical aqui. E depois que eu falei aquilo na nossa live da semana passada, vários caras vieram falar para mim, olha, eu também tenho e tudo, o que que se faz? Então eu acho que você vai ter um público masculino também interessante aqui hoje. Vamos lá, vamos conversar com esse público masculino. Eu falei que eu já atendo alguns homens, né? E os efeitos sobre os homens também é muito interessante, tá? Tem como melhorar da mesma forma que a mulher, só que aí o motivo da diástase no homem é um pouco diferente do da mulher, né? Sim. Porque vem de treinamentos intensos, vem de gordura visceral, exercícios errados, às vezes a técnica, sabe? A pessoa até tem força, mas a técnica não está inadequada. E uma coisa que eu observo muito nos homens é que eles querem se superar colocando cargas a mais. E não, E não aí precisa, né? Malhar certo, diminuir a repetição, né? A velocidade já é o suficiente, né, Gisele? já é o suficiente. E uma coisa que falta de forma geral, tanto em homens quanto em mulheres que treinam, é um conhecimento de uma ativação abdominal e de uma organização postural. Então, isso ajuda a estabilizar mais o tronco nos movimentos e até a controlar um pouco mais a carga, porque quando você treina muito alinhada, a gente não consegue colocar a carga mais, porque a gente vai ver que a gente perde a função abdominal e postural. Então, quem preza assim por uma técnica, né, mais alinhada e mais com movimentos sem compensações, acaba tendo um efeito muito positivo, tá? De prevenção e também da própria melhora da diástase. Eu queria Mas só sugerir que você começasse dizendo, porque tem público meu também que vai assistir depois, o que é a tal da diástase abdominal e como identificá-la e o que que ela traz de negativo, né? perfeito, vamos lá. Olha, a diástase, por que ela é mais conhecida na mulher? Porque a mulher, com o aumento do volume abdominal, os músculos que eram assim, isso aqui é em homem e em mulher, os músculos abdominais são, né, paralelos, são dois reto abdominais, conectados por um tecido membranoso que se chama tecido conjuntivo, é o que a gente conhece como linha alba. Na mulher grávida, os músculos abdominais se alongam e abrem, porque isso aqui gera espaço para o bebê e para a própria estrutura, né, de crescimento uterino, líquido amniótico. Então todo mundo fala, é só para o crescimento do bebê. Na realidade, é para o alojamento de todas as estruturas fetais, né, feto-placentária. E também o deslocamento dos órgãos, porque à medida que o bebê cresce, os órgãos também precisam subir. Então, esse volume, o abdômen, ele tem que sustentar todo esse deslocamento de órgãos, mais o crescimento do bebê, útero e placenta. Só que depois da gravidez, quando essa diástase acontece de forma patológica, tá? Aqui eu já digo que a gente tem uma diástase fisiológica, que é a separação, o afastamento natural, e a diástase patológica, que é quando ela sai dos padrões naturais. Isso também faz com que o músculo abdominal se alongue muito, aquelas barrigas bem grandes, sabe? Que a gente vê na gravidez. E isso gera uma lesão. A gente fala lesão, mas é uma disfunção justamente de todo o conjunto do abdômen, postura e pelve. Eu costumo falar dessa estrutura aqui da casa, eu trabalho com as imagens, tá? Para a gente ficar mais Mas didático. isso é muito didático, isso é ótimo.
Ó, nós temos aqui os músculos abdominais, os músculos pélvicos, que são toda a sustentação das estruturas internas, e os músculos posturais ou da coluna. Então, quando a diástase patológica acontece, o músculo abdominal perde muita força, ele fica disfuncional. E isso afeta também a parte pélvica e a coluna. Tanto que se a gente. Vou pegar aqui um resultado meu para vocês verem, tá? Olha, a mulher ela chega totalmente alterada na sua postura. Essa é até magrinha, não tem um grande volume abdominal, tá vendo? Mas olha a barriga que ela tem por causa da postura que joga a barriga para frente e da própria diástase que faz com que esse músculo não retorne à sua posição de estabilização do tronco. E aí, à medida que a gente vai aplicando os exercícios, olha essa postura, a diferença. Tá vendo? Uhum. Olha aqui e olha aqui. E É, a isso, diferença é gritante, né? E sem muita perda, sem muita mudança no peso, né? Ela ficou mais esbelta, como se falaria no passado, porque ela jogou dois planos para trás, né? Proporcionalmente, né? exato. Então, muitas pessoas associam a diástase só ao ganho de peso excessivo ou à obesidade, mas não, também está associada a essa debilidade abdominal que se cria. Então, nós temos essa diástase patológica. Eu vou mexendo aqui nas folhas, que aí depois a barriga fica assim, né? Flácida, caída, com fraqueza abdominal, Rejane, exatamente, muita fraqueza abdominal. Aí, olha, por exemplo, existem casos mais leves e casos mais severos. Olha essa barriga. Só que quando as pessoas olham para essa barriga, normalmente falam: ah, isso aqui é pele, é flacidez, é gordura. Isso aqui não tem nada de gordura. Isso aqui é toda a parte de disfunção do abdômen e a pele, ela fica solta. Olha essa aqui também, ó. Tá vendo? São tipos totalmente diferentes. Caramba! Então, essa aqui é o que eu chamo a barriga de grávida. Essa aqui é uma barriga de grávida com um avental. Aí a gente tem várias. Vou pegando aqui alguns casos para vocês verem. Isso é uma coisa que é muito interessante, porque as mulheres falavam assim para mim no começo: ah, minha barriga tá pochete, a minha barriga tá com o estômago alto, aí eu pareço uma grávida. E aí eu fui vendo que aquilo se repetia. Claro que elas não são 100% iguais, mas Sim, sim. a gente tinha um padrão de barriga, né? Essa aqui é de uma senhora de 66 anos. Já tinha tentado de tudo, de dieta, e aí, doutor Ícaro, eu percebo uma coisa: a mulher vai, faz dieta, emagrece, mas a barriga continua lá. Então aí ela desmotiva e fala: ah, não tem jeito, aí engorda de novo, aí tenta mais uma dieta, e elas ficam naquele ioiô que a gente chama de ioiô. Então, eu comecei a refletir que boa parte dessa instabilidade da mulher em manter o corpo vem por causa da diástase, que ela faz uma dieta, emagrece, faz exercício, olha a Rejane falando, é verdade. Mas ela não vê aquele resultado na barriga, porque ela não sabe o que é. Aí vai lá, faz um tratamento estético. O tratamento estético, imagina, 66 anos, quanta coisa que ela não tentou. Olha ela aqui que linda, ó. Totalmente Caramba! alinhada, tá vendo? Aqui, claro, ela ainda não estava no processo final, mas olha só como já está bem mais reta. Sumiu dor nas costas, ela se animou para se alimentar melhor. Como o programa que eu faço, né, ele é completo, ele tem os exercícios de fortalecimento, ela melhorou massa muscular, melhorou padrão de força, e aí você tem todos os benefícios, não só do tratamento da diástase, mas de todo o conjunto corporal. Sim, Massa muscular, né? Então é muito interessante essa melhora que a gente vai tendo. que as estruturas musculares, elas funcionam juntas, em cadeia, né? Igual, por exemplo, a pessoa que mexe no celular o tempo inteiro assim. É só uma questão de tempo até ter um problema na coluna torácica, depois na lombar,
depois no assoalho pélvico, depois na parte abdominal, e quando você vai ver, tudo começou aqui, né? Exato, Tudo funciona numa unidade, né? exato. Eu gosto muito daquela imagem de engrenagem do corpo, sabe? A gente tem engrenagem aqui, engrenagem na lombar, engrenagem no quadril, é exatamente isso. Quando uma engrenagem sai do lugar, ó, se a gente fizer só isso aqui, a linha, a barriga já diminui. Solta o corpo para frente, a barriga ela expande para frente. Então, eu falo que parte do sucesso do tratamento da diástase vem dessa organização postural, porque por isso que eu gosto muito dessa imagem aqui da casa, eu até brinco, né? A nossa casa-corpo, é o nosso templo Sim. de morada do corpo, né? Então, ó, abdômen, parte pélvica, as mulheres sofrem muito com a parte pélvica, perdas de urina, problemas de libido, dores na hora da relação, mexe muito com a parte pélvica. E aí elas também ficam perdidas, ainda é uma área assim constrangedora, elas não falam, o profissional, né, o personal trainer, não entende, não pergunta, porque também desconhece. Então, essa mulher coloca, faz atividades com impacto, e aí eu falo que a gente cria um efeito negativo, porque isso aqui, quanto mais frágil, ó, o músculo abdominal está ligado na pelve. Então, se esses músculos não sustentam a pelve, não sustentam também o abdômen. E aí a própria barriga piora. Olha a Gabriela falando, é verdade. Então, O personal, ele vai sugerir para a pessoa, fortaleça o core, né? Ou seja, você vai malhar abdominal pra caramba, vai malhar oblíquo, vai malhar lombar, isso vai sumir. E não é só assim, né, Gisele? não. Por isso que eu falo que existem três pilares, que é justamente essa casa-corpo, ó. Pilar da postura, pilar da pelve e pilar do abdômen. Então, todo mundo olha para a barriga só nesse pilar. E aí vai lá, faz abdominal, abdominal, não melhora. E a parte pélvica, com agachamento, com estife, com impacto, vão cada vez se sensibilizando mais. E aí a gente tem um conflito aqui, porque às vezes o personal não entende que ele precisa mudar o protocolo de treinamento e a própria mulher treinada não entende. Olha a Tassi falando, eu fico perdida na academia, quase todos os exercícios não ajudam. E não ajudam mesmo, Tássia, porque você precisa de um protocolo específico. É a mesma coisa que o doutor Ícaro querer tratar, virar um ginecologista, né? Ah, eu vou me consultar com o doutor Ícaro como um ginecologista. Ele tem a especialidade dele. Então, é uma área especializada. Então, o personal, ele seria um generalista. Ele não é um especialista. É a mesma coisa que eu quiser atender um diabético, eu não tenho estudo para isso. É claro que eu sei uma base geral, mas existem protocolos de exercícios certos para esse perfil de paciente, né? De aluno. Então, cada um na sua área. E a gente ainda tem esse desconhecimento, tanto por parte dos profissionais, quanto por parte das próprias mulheres. Então, olha quanta barreira a gente tem que quebrar, né, doutorita? Sim, sim. Tem frentes também na sua área, né? Eu tô perplexo do tanto de coisa que eu tô aprendendo agora que fazem muito sentido fisiológico e que a gente não aplica. Nem eu apliquei, sendo homem, não vou puxar live para os homens, podem ficar tranquilas, tá? Mas sofrendo as consequências e mesmo assim trabalhando com saúde há um tempão, né? Sim, continua. Exatamente. E aí, você comentou sobre a hérnia, né? Muitas mulheres têm hérnia, muitas. E aí, ou ela fica sedentário, que também elas às vezes ficam com medo de praticar exercícios, porque a gente tem esse racho no mercado. Ah, não pode fazer isso, então não vou treinar. Não, você precisa treinar. Mas também você precisa ter um protocolo adaptado.
ou ela vai para academia e tem hérnia, tem perda urinária e ninguém faz nada com ela, ela continua treinando de forma comum. A hérnia, ó, aqui a gente tem um abdômen sem a diástase, tá vendo? Ele tá coladinho. Aqui um abdômen com a diástase. Então, quando essa mulher começa a fazer, e aqui os homens também, o mesmo processo, tá? Começa a fazer muito exercício que pressiona o conteúdo abdominal para fora, por exemplo, o abdominal, saltos, agachamento. É difícil estabilizar o abdômen, né? Quando ele tá assim disfuncional. Então, eu começo a empurrar a hérnia, ó, a saída de uma estrutura, ou gordura, ou uma alça intestinal, pela linha alba. Olha a diferença quando ela está estável, tá vendo? Os músculos abdominais, eles estão conectados e aqui não tem espaço. Olha a diferença quando eu tenho a diástase. Então, isso fica muito sensível. E aí, até o agravamento da hérnia acaba acontecendo, né? A Regiane está perguntando, a diástase faz ter perda urinária? A hérnia faz ter perda urinária? Regiane, não é a hérnia. A hérnia é uma consequência da Da falha diástase. de parede, né? Isso, tá? A perda urinária está associada com essa parte baixa, ó, baixa, debilitada, mais o abdômen com a diástase e fraco, ok? Então, a perda de urina é aqui embaixo, a disfunção, mas uma coisa está atrelada com a outra. Imagina uma parede rachada ou uma parede torta. Isso aqui fica disfuncional, fica desorganizado. Fez sentido a hérnia, doutor Ícaro? Totalmente. Agora, o que eu fico pensando é, não sei se eu estou passando o carro na frente dos bois. Eu estava até procurando aqui uma outra imagem de hérnia. É, o que fazer mesmo à distância? Porque aqui nessa live, você tem gente do Brasil inteiro. E tem gente que não vai, na maioria das vezes, ao lugar onde você está para poder resolver. E chega um momento onde o médico convencional, na minha posição, ele quer operar. Ele quer botar uma tela de Marlex, né? E que não vai resolver o problema se a musculatura está fraca, né? Vai fechar ali, mas depois abre. E você tem um protocolo que permite que exercícios do dia a dia eles coloquem isso no lugar e deixa, perdoa minha ignorância, mas é a chamada técnica Tupler, tem alguma coisa a ver? Como é que é isso? O meu protocolo não é Tupler, tá? O que que a gente tem? A Tupler é uma técnica muito boa, é uma técnica que usa uma espécie de uma faixa, mas ela, na minha visão, tá? E quando eu vim para esse mercado, esse nicho, né? Eu estudei um pouco, eu fui atrás das informações da Tupler, mas quando eu olho para essa casa aqui, a minha visão como educadora, como personal trainer, sempre foi de organização corporal. Eu sempre olhei muito para a postura, sempre olhei muito para a parte pélvica. Então, essa imagem aqui para mim era muito clara. E o que eu vejo na Tupler, ela trabalha só uma parede. Ela não Tá. está preocupada com a postura e a parte pélvica. Tanto que alguns resultados que eu vejo, a maioria deles, fica uma barriguinha aqui embaixo. E eu prezo pela estética. Eu sei o que é a mulher querer uma barriga chapada. Eu sei o que é ter uma postura alinhada. Eu sempre busquei isso. Então, quando eu ia em todos esses quadros, né, para preencher, não me satisfazia. E também não me dava a informação do próprio treinamento, porque a mulher vem para treinar a musculação, ou ela quer continuar a correr. Então, o que fazer? Né? Então, a Tupler não preenchia todas essas minhas lacunas. E foi onde eu comecei a testar exercício com as minhas alunas, as minhas clientes. Comecei a fazer isso, o que, que ela sentia. Eu sempre fui muito investigativa, sabe? Você sente isso, tá? E aí eu via o resultado. Então, eu pegava foto do antes, depois, eu ia comparando. E aí eu fui selecionando exercícios.
Os personagens, eles ficam bravos quando eu digo que não pode fazer stiff, não deve fazer stiff, porque, ai, mas imagina, como é que você vai trabalhar o bumbum, o glúteo, né? Gente, tem tantos exercícios, o personal tem que ser inteligente. Eu odeio agachamento stiff. Eu falo pro pessoal, a chance de você fazer errado é muito maior do que a chance de você fazer certo. Não é? E, As pessoas e, tendem a fazer errado. e o pessoal esqueceu de uma coisa que eu aprendi lá na faculdade há muitos, muitos anos atrás, que é uma tal de sequência pedagógica. Para a pessoa fazer o stiff, qual é a classificação desse exercício? Lá É em cima, né? avançado. Então, essa pessoa ela não vai conseguir fazer stiff, ela tem que ser Consciência treinada para corporal, né? isso. Consciência corporal primeiro, né? Exato. Consciência corporal, organização corporal, força progressiva. E outra coisa, então tem exercícios que eu tenho que encaixar antes. E aí eu comecei a investigar que exercícios, tanto do ponto de vista abdominal, pélvico e postural, quanto dentro da musculação. Então, eu tenho sim um protocolo online, porque as pessoas começaram a me procurar e eu já não tinha mais agenda. Foi assim que eu fui indo para a internet. Minha agenda cheia, sempre atendi uma cliente de classe média alta, alta AAA. Então, eu tinha a minha agenda muito bem trabalhada. Só que aí eu comecei a falar, como que eu vou atender essa mulher que está lá na Alemanha? Como que eu vou atender essa mulher que está no Japão? Eu tive aluna na Índia, as primeiras alunas minhas na Índia, no Japão, na Alemanha, no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a falar, não, então vamos lá, eu vou começar a criar planilhas. Eu comecei com planilhas. E aí eu fui aperfeiçoando isso até que eu gravei um programa. A parte de musculação, como a mulher vai para academia, ela tem a planilha, mas a parte do abdômen, ela tem vídeos. Aí eu também não parei aí, porque como é uma técnica diferente, né? Eu posso até mostrar alguma coisinha aqui. Precisava de um acompanhamento. Então eu tenho uma equipe de especialistas que analisa vídeo, que analisa foto. Então, essas montagens que a gente faz assim, ó, é para mostrar para o aluno o que está acontecendo, de onde ela está saindo, para onde ela está indo. O E a aluna ser humano quer. precisa disso, né? Ele precisa saber que resultados que ele está conseguindo, né? Exato. E você montou isso aí tudo e aquela pergunta que não quer calar. Melhorar os hábitos de vida, que é a minha área, não é fácil. É um esforço ali de formiguinha, mas você divide em partes, é exequível, mas não é fácil. A tua técnica, você pressupõe, no geral, quantos minutos por dia ou vezes por semana? Ou isso varia muito? Aí tem uma coisa muito interessante que eu também fui percebendo. O treino da diástase tem que ser diário. Porque esse tecido, imagina, durante a gravidez e os anos pós-gravidez, por exemplo, aquela aluna de 66 anos, tinha mais de 30 anos que ela teve a primeira gestação, né? Então, no mínimo. Então, eu preciso de um choque nesse corpo. E para que o tecido conjuntivo, que é essa linha alba, tenha resposta, o exercício precisa ser diário. Óbvio, peguei uma gripe, meu nenê tá doente, eu vou viajar, a gente conta, né, que não vai fazer com tanta assiduidade, mas eu preciso desse treino contínuo. O treino específico para diástase, ele dura, dependendo da fase, entre 20 e 30 minutos. E aí, normalmente, elas completam com a série de musculação. Então, vamos colocar que é o tempo de um treino de uma academia. Então, essa coisa de esses treinos rápidos, intensos, não, é totalmente contrário. Não pode ser assim. Eu sei que tem técnicas que falam 5 minutos diários para resolver a sua diástase, Tem muita técnica né? dessa. Eu respiro até fundo porque as pessoas querem essa coisa prática, né, e rápida, mas quantos anos você ficou com o corpo assim? É E verdade. o corpo ele tem uma
regra, ele tem uma lei. Como que eu vou contra essa regra dele? Então, esse tecido, ele precisa de estímulo para adaptar. É a mesma coisa que eu quero transformar uma pessoa num bodybuilder em um mês. Não vai acontecer isso, né? Vou correr uma maratona treinando 15 dias, um mês. Não existe isso. Então, como que a pessoa quer regenerar uma diástase em 7 dias, como eu tenho visto Meu programas de Deus. R$19,90, R$29,90. Eu falo até que eu promovo um milagre, porque para mim, o senhor é cristão, você sabe disso, né? Deus vai direcionando a gente em coisas que são escondidas. Então, o fato de eu ter achado e entendido como tratar isso, para mim é um milagre. Em 15 dias, eu tenho resultado de melhora da barriga? Tenho. E eu me espanto. Tem resultados que eu olho e falo, meu Deus, mas isso aqui é um milagre mesmo. Essa mulher aqui está há 10 anos assim, em 15 dias a barriga dela está melhor, a postura dela está melhor, mas a diástase não está regenerada, Sim, entendeu? sim. Então, é a função muscular que eu consegui estímulos que dão um choque no corpo. Mas, para tratar a diástase, precisa de tempo. Mas depois do inicial, existe um patamar onde a pessoa vai ficar fazendo menos tempo por dia e consegue manter os resultados? Tudo bem, fazer todo dia. Mas a pessoa que tem diástase, que tem hérnia, ela tem que se preparar para a vida inteira, ela tem que fazer 20 a 30 minutos de Não. exercício? Depois de tratado, depois de todo o corpo reorganizado, ela entra numa fase de manutenção, que aí eu falo, gente, é músculo. E principalmente a postura, ela tem uma influência na barriga. A diástase não volta mais, mas o volume abdominal pode aparecer, não como era, mas porque a própria postura, ó, eu gosto muito dessa foto aqui, porque olha, ela é magrinha, tá vendo? Mas a postura não deu barriga? Sim, sim, Então, eu sim. organizei a pessoa, mas se ela, pelas atividades diárias, né, treinos errados, reorganiza a postura dela de uma forma negativa, ela pode estar magrinha, mas ela vai ficar com a barriguinha. Isso aqui não é diástase. Isso aqui é uma disfunção, uma desorganização postural. Então, o que pode acontecer depois é ela desorganizar o corpo dela e voltar a ter barriga. Mas a diástase só vai voltar numa próxima gravidez. E o Entendeu? seu Então, treinamento, ele vai contemplar isso também? Ou seja, a mulher que eventualmente. Eu já estou interessado e não sou mulher, imagina as mulheres que estão nos assistindo e vão assistir depois, né? Mas vamos lá. A mulher que queira comprar o seu método, ela vai receber orientação de treino, ela vai receber orientação de postura e mais orientação dos exercícios específicos, é isso? exato. Tudo isso com acompanhamento. E se ela engravidar, aí as gravidinhas que estão na live, eu tenho um protocolo para gestantes também. E sabe o que é mais incrível? Para mim, isso é milagre do milagre. Na gestante, eu consigo prevenir a diástase patológica. Elas ficam lindas, elas ficam com uma barriga no lugar, elas ficam alinhadas. Se me perguntasse assim, Gi, qual programa você gosta mais? O gestante. Eu amo o programa Mães, mas o gestante, Deus me deu uma coisa que eu evito o problema dessa mulher. Então, quando uma gestante fala, eu não quero fazer exercício, eu falo, minha filha, não faz isso. É aquele negócio padrão Nordeste, que eu não vou dizer que seja um erro de todo o Nordeste. Não, mas a gente ouve muito, principalmente das mamães nordestinas bem antigas, né? Não, minha filha, gestantes tem que ficar de repouso e comendo pra caramba. Isso me parece protocolo de engorda de vaca. Ou seja, Uhum, não é para ser humano isso, né? exato. E aí, sabe o que acontece, doutor Ícaro? Eu tenho alunas que já chegaram até mim depois da gravidez, porque estavam assim, com a barriga disforme.
recuperaram, engravidaram, cuidaram na gravidez, recuperaram depois, engravidaram de novo, cuidaram na gravidez, recuperaram. Eu tenho alunas que passaram já 3 vezes pelo ciclo do pós e 2 vezes pelo ciclo do mães. Eu fico, ai meu Deus, é muito lindo. E nenhuma delas, a não ser a primeira que não me conhecia, tiveram diástase. Então, realmente a gente consegue sim prevenir essa diástase patológica. Agora, óbvio, é exercício. Aí a gente mexe com o comportamento, né? Então, precisa fazer, precisa aplicar, precisa manter o contato com a gente. Aí a gente vai ajudando nesse processo de entender o que está acontecendo com o corpo. É muito lindo. A equipe atualmente sua está com quantos profissionais? Eu tenho 6 profissionais. 6, tem Uhum. coordenadora, 6 não, 7, 7. Você Tem treinou 7, fisioterapeuta, você mesma. eu mesmo, eu mesmo. Que Hoje legal, elas hein? já se autotreinam também, né? A gente já está muito, o processo muito estabelecido. E hoje eu tenho um curso de certificação para profissionais, porque o que aconteceu? A diástase virou um nicho, virou uma área que não existia. E aí os profissionais começaram, pode fazer abdominal, não precisa parar a prancha, pode continuar agachando. E aí eu percebi que os profissionais ficaram muito perdidos. Entrou uma técnica também que eu particularmente não concordo, que são as técnicas hipopressivas. Não é o meu método, não é dessa forma que eu enxergo o trabalho Eu corporal. Só não que conheço, ela não sei o que é. hipopressiva é aquela que faz aquele vácuo que fica a barriga toda para dentro, sugando, elas Ah, quer prendem dizer que no ar. o vácuo não é necessário. Não, não. Pelo contrário, dentro da minha visão como... Eu vim da área também do treinamento, né, doutor Ícaro? A gente tem uma lei do treinamento que chama princípio da especificidade. Uhum. Você tem que treinar no corpo aquilo que você precisa. Então, se eu quero correr, eu preciso correr. Não adianta eu nadar. Eu não vou melhorar a minha performance correndo, nadando. Sim. Então, se eu quero recuperar um corpo pós-gravidez, eu preciso fazer o caminho de volta da gravidez. Eu preciso trabalhar os músculos que foram modificados na gravidez, mas de forma específica. Então, eu falo que a gravidez, ela abre a barriga. O que eu tenho que fazer? O contrário, eu tenho que fechar. Então, se eu trago um vácuo, se eu faço essa sucção, eu estou abrindo a linha alba. E eu tenho visto algumas profissionais praticando a técnica que tem diástase. Ué, se a técnica trata diástase, por que a profissional tem diástase? E, É, é boa pergunta. né? Excelente Começa daí. pergunta. E aí, algumas no pós-parto fazendo que fica um buraco. Quer dizer, se a diástase já é um rompimento, vamos chamar de uma forma popular, é um buraco, certo? Tá ali rasgado. Na hora que você faz o vácuo e fica o buraco, você não teria que fechar isso? Sim, até porque se você faz o vácuo, eu sempre pensei isso, né? Através do que você fez o vácuo? Você mobilizou uma musculatura que ela, como unidade, ela já tem falhas. Então, até que ponto isso aí não abre mais as falhas? Mas eu pensei, bom, como eu não tive tempo de estudar ainda, eu procuro ter muito critério no que eu vou opinar, que eu não estudei ainda, né? Então, agora vem ao encontro do que eu estava pensando. Muito bom, muito bom. E assim, eu também sou muito cautelosa, eu não fico refletindo as coisas e saio falando. Eu tenho profissionais que eu conheço, que eu tenho parceria, fisioterapeutas, médicos, fisiologistas, que entendem muito da célula muscular, e eu vou conversando e a gente vai chegando num consenso ali. E normalmente a visão que eu tenho, ela é um dom. Ela é um dom, é como se fosse mesmo uma revelação. Eu olho aquilo, vem. O senhor é cristão, sabe bem isso, né? Sim, sim. Quando é um dom, né? Aí acaba vindo naturalmente. Me diga uma coisa. Naturalmente.
A única pergunta que você não respondeu foi: como é que a pessoa, nesse momento, ela olha para a barriga dela e vê se tem uma diástase? Ótimo, vamos lá. Primeira coisa, a própria barriga dela já vai dizer. Então, a gente tem tipos diferentes de barriga. Eu tenho uma fala que eu falo que é praticamente uma lei. Você foi mãe. Toda barriga que não volta para o lugar tem diástase. Pode ser uma diástase menor, pode ser uma diástase maior. Aí a gente vai fazer o teste da diástase para saber aonde está localizado. Eu batendo o olho, já sei, porque é muito atendimento, né, doutora Ícaro? Então a gente já sabe. Mas a mãe, eu peço para fazer esse protocolo para ver a severidade da diástase dela. Quanto que entra? Para mim, o mais importante não é a largura, que é o que a maioria de médicos e fisioterapeutas avaliam, a largura, o afastamento aqui, ó, a largura. Para mim, Aham. o mais importante é a profundidade, é o quanto entra, porque vai me dar o nível de esgarçamento dessa linha alba. Então, existem diástases que são mais largas, mas a pessoa vai fazer o teste e tem um dedinho e meio. E tem pessoas que têm um dedo e meio de largura e entra isso aqui, ó, 3, 4 Sim, a dedos. profundidade é, na verdade, o grau de fraqueza dessa linha alba, né? Ela Exato. fala do grau de fraqueza, né? Exato. Então, ela vai fazer esse autoexame, e aí eu posso até liberar para você um link que ela baixa o meu e-book, onde eu dou passo a passo para esse teste. É bem simples. Ela vai Depois, aprender. Pode falar. depois que você for postar esse vídeo e me colocar no Colab, igual da semana passada, coloca lá tudo que você queira que o pessoal saiba, porque eu tenho certeza que isso aqui, pelo menos no meu canal, vai bombar tanto quanto no seu. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Por isso que eu estou perguntando esse passo a passo de um leigo, tá? E perguntaram aqui, acho que perguntaram se você é médica, qual que é a sua formação e companhia. Eu sabia que o pessoal ia perguntar, porque você sabe muito do assunto, né? Então, eu sou educadora física e tenho toda a minha especialidade na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, na área de medicina. Então, eu fui para a área médica mesmo e toda a minha base foi pesquisando biomecânica e fisiologia. E eu vim do treinamento desportivo que me deu uma base muito boa de análise de exercícios, visão de exercício, por isso que eu consigo ter essa visão um pouco mais ampla. Hoje, o que, que a gente tem? Profissionais que eles só olham a musculação. Tudo é musculação, tudo é massa muscular. Então, mulheres que às vezes não querem um tipo de corpo acabam fazendo um treinamento que ela nunca vai ter o corpo que ela sonha, porque falam para ela que é só massa muscular. Então, lá dentro da medicina, eu fui vendo mestrado, doutorado, né? E fui pesquisando toda a base de exercícios na gravidez, exercícios depois que a gente ainda tem uma literatura bem escassa, mas essa minha base do treinamento desportivo, dos estudos da biomecânica e da fisiologia me ajudaram a ter essa visão mais ampla do próprio artigo, porque o artigo traz isso, né? É um Sim. ponto. Então, vai investigar a frequência cardíaca fetal. Tá lá, um leg, uma cadeira extensora na mulher. Tá, mas a mulher não vai fazer só cadeira extensora. Ela vai fazer cadeira extensora, ela vai fazer leg press, ela vai fazer agachamento. Então, na minha cabeça, tudo bem, é importante investigar a frequência cardíaca fetal nesse aparelho. Mas quem vai treinar não faz só esse aparelho. Então, eu posso ter uma frequência cardíaca fetal legal aqui nesse aparelho, mas quando eu somo os outros, essa frequência cardíaca fetal não fica compatível. Sim. Então, eu fui trazendo essa prática e via muitas debilidades nos artigos
e no próprio raciocínio do que aquele artigo estava levando os profissionais a terem. E Entendi. isso hoje acontece com a diástase. Então, tem vários artigos, mas no meu ponto de vista, os artigos são extremamente falhos ainda em documentar o que é uma realidade de Na minha treinamento. área é a mesma coisa, de hábitos saudáveis de vida. É, A maioria dos artigos tem uma abordagem super superficial e quando você vai ver, por exemplo, quais são os hábitos saudáveis de vida, você vê que no mundo inteiro, cada artigo coloca alguns hábitos como prioridade. Então, para eu compilar 15 e poder estratificar quais são os mais importantes, foram 25 anos, sabe, para poder ver ordem de prioridade e companhia, sabe? Então, eu te entendo completamente. Você ia passar algum outro exercício, algum outro teste, além do deitar e comprimir, para a pessoa ver diástase? esse aqui é o melhor. Eu estava, inclusive, conversando agora no direct com uma seguidora, que ela foi fazer o exame de ultrassom. O que acontece? O que eu já peguei? Alunas que estavam totalmente curadas da diástase foram fazer ultrassom e deu diástase. Eu falei, tá errado. Não, mas ela falou, aí quando eu vou olhar, eu entendi a visão. Fica uma sombra, sabe uma cicatriz? Então, quando Sim, essa linha alba regenera, ela regenera como uma cicatriz. sim, E aí a pessoa no ultrassom vê aquela imagem como se fosse uma sombra mesmo. E sim. aí a gente vai pro teste, não tem afundamento nenhum, de cima até embaixo, barriga chapada, sem afundamento. Falei, minha filha, você está liberada, Não pode, se assuste, esquece né? esse ultrassom. Tem Então que eu entender falo que. para Pode falar. mim, o mais simples, sem custos, manda um vídeo para mim, eu e minha equipe aqui do Instagram analisamos. A seguidora, ela pode mandar o vídeo, a gente faz isso, doutor Ícaro, a gente analisa gratuitamente. Só não vai ser grátis se agendar comigo e com a minha coordenadora, porque aí é o nosso horário e a nossa agenda. Mas aqui, as minhas especialistas que atendem, tirando dúvidas, elas fazem a análise, a gente mostra o ponto da diástase, mostra para ela, faz um print, circula, porque eu acho que essa educação ela é fundamental. Sim. Você está A de mulher parabéns por precisa fazer essa saber. parte social, né? Porque no final das contas você dá um norte para a pessoa, começa por um bom diagnóstico, né? Não tem É, jeito, começa por um bom diagnóstico. E, gente, vocês têm que entender que toda cicatriz é tecido conjuntivo, sem exceção. Então você pode até ter um tecido, sei lá, ósseo. Se você formar cicatriz, ali você formou um tecido conjuntivo de base. E aí ele pode ou não depois ser cercado pelo tecido do local, mas é uma cicatriz. Muito interessante isso que você falou da ecografia de parede abdominal, que é o exame que se pede, né? Que o ecografista ele não vai fazer esse teste de jeito nenhum. Olha essa dúvida da Carol aqui. É verdade que fazer prancha e abdominal piora a diástase? E aí? Carol, é verdade, querida, é verdade, tá? Eu vou te dar algumas direções, porque se você chegar na academia, você vai encontrar profissionais falando que não. Que inclusive saíram alguns artigos que não piora. Doutor Ícaro, olha que impressionante. Um dos artigos que bombou aqui na internet, que os personagens usaram para falar que não pode fazer abdominal, diz o seguinte: não teve melhora da diástase. Não teve piora, mas não teve melhora. Vamos lá. Se a mulher me procura, ela quer o quê? Melhorar, Melhora. claro. Então, eu não posso vender para ela, ó, faça abdominal, porque não vai piorar, mas não vai melhorar. É, verdade. Entendeu? Primeira coisa, vamos lá, raciocínio, vamos usar aqui o nosso intelecto. Segunda coisa, o protocolo contemplou alguns exercícios abdominais que são usados na academia.
Mas quando eu olho o conjunto de exercícios que essa mulher faz, foge daquele protocolo. Ela não vai fazer 3 séries de 8, 3 séries de 10. Ela vai ficar lá 50, 100, 120, entendeu? Aí ela Porque vai fazer. mais é mais para eles, né? Você quer ter o É, abdômen chapado, são 200 abdominais em 4 séries. A pessoa sai de lá com cãibra. exato. E aí ela vai emendar a prancha com o abdominal, com o agachamento, com o stiff. Então, além do próprio abdominal ser trabalhado na realidade, numa quantidade, num volume, numa intensidade diferente do que está naquele protocolo, existem outros exercícios que, quando combinados com esse, vão promover a piora da diástase. E por que que eu sei disso, doutor? Porque todos os dias eu recebo aqui mulheres falando que foram para a academia e viram o volume abdominal piorar e viram a diástase piorar. Eu tenho que considerar isso. Mas o que fazer, Gisele, então, para ter o abdômen chapado, se tudo que o pessoal sabe por aí, se de 19 de 20 pessoas falam, ei, eu preciso fazer abdominal, o que fazer então? Quer dizer que tem toda uma gama de exercícios que a maioria não sabe e que esses é que deveriam ser feitos para ter um abdômen bom? É isso? Exato. Eu vou mostrar aqui. E você tem muitas dúvidas de gente aqui, viu? Gente que quer análise e quer conhecer seu protocolo, gente que pergunta na gravidez. Olha, você tem muita dúvida para responder depois aqui, viu? Pode me chamar tudo no direct, tá, gente? Minha equipe Aí, pessoal, aqui. chamem do direct depois, tá? Se vier muita gente, a gente não conseguir responder, pode deixar que a gente vai na ordem, tá? Doutor Ícaro, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu preciso fechar o meu abdômen. Para eu fechar o meu abdômen, o principal aqui é o movimento de fechamento das costelas. Então, vou levantar aqui um pouquinho. Eu tenho que fazer isso aqui, fechar. E essa parte baixa aqui, vamos ver se eu consigo ajustar aqui. E essa parte baixa aqui, ela tem que trabalhar também. Tá. Então, eu contraio parte baixa do abdômen, eu fecho as costelas, eu preciso contrair o assoalho pélvico e organizar a postura. Então, eu vou dar um exercício básico que eu uso, que eu chamo de militar. Alinha os ombros, alinha a sua postura, contrai o bumbum, fecha as costelas e imagina que isso aqui, ó, é um zíper. Você tá desde lá do assoalho, ó, fechando. Quanto É isso aqui. tempo? Se fizer 3 séries de 15 segundos, já vai começar a ver um despertar do corpo. E aí, isso é uma coisa importante. As mulheres querem assim, qual exercício? Então, eu tenho exercício para a fase inicial, para a segunda fase, para a terceira fase. Não é um exercício. Não são 2 exercícios, não são 3 exercícios. É um protocolo que imagina uma escada. Eu preciso construir isso. É a mesma coisa que doutor Ícaro, eu preciso trabalhar bíceps, tá? Aí Sim. você fala para mim, faz uma rosca direta e faz uma rosca alternada. Mas quantos tipos de trabalho de bíceps existem? E em cada fase eu vou colocar uma coisa para pegar uma porção, entendeu? Então, existem níveis de série, existem níveis de repetição, repetições. A pessoa faz isso na musculação, mas na diástase, que é 3 exercícios. Sim. E Sim. aí, eu não tenho 3 pilares, eu tenho para cá, para a parte pélvica, eu tenho para a parte abdominal, eu tenho para a parte postural. Então, por exemplo, na postura, que eu já trabalho a barriga, esse aqui é um, esse aqui é outro. Mas, Gil, o que, que muda disso aqui para isso aqui? Muda que quando você põe o ombro, a tendência é a pessoa soltar a barriga. Então, eu Sim. vou Sim. fazer mais força com a barriga para eu não sair desse militar. Legal. Entendeu? E pelo visto, o que a seguidora aqui perguntou para você
é bem tranquilo, ou seja, o seu protocolo é totalmente combinável com a academia e pelo que eu tô vendo, me corrija se eu estiver errado, fazer os seus exercícios vai acabar substituindo vários dos exercícios da academia. Ou seja, no final das contas, você não gasta muito mais tempo com o seu protocolo. O que Não. você faz é tirar umas coisas da academia e poder focar lá no que realmente importa, né? Mas conquistar a barriga dos sonhos, fazendo o que realmente funciona, sem precisar gastar tempo com o abdominal lá. É isso? Exato, Poxa, exato. E olha, elas vão ter uma barriga como nunca tiveram. mas gente, vocês viram a barriga dela, né? Ou seja, tá bonito. Então funciona. Né? Porque não adianta também você pegar e falar um monte de coisa quando o pessoal olha a sua própria barriga, não está servindo nem para você, né, Gisele? E no É seu caso, verdade. você mostrou ali, todo mundo viu o perfil da mulher, né, gente? Então tem que respeitar, né? Eu sou bem Tá. reservada, mas às vezes a gente precisa só um pouquinho, né? E eu tô puxando isso porque eu sou muito crítico. E a última dúvida que restava na minha cabeça é como será que é a barriga dessa mulher? E você mostrou. E você mostrou. Ponto. Não precisa ficar vermelha, tá? Agora, eu achei muito interessante. Você mostrou só um exercício da sua técnica. Agora, é um exercício que ele foca ao mesmo tempo. A contração de glúteo vai estabilizar a lombosacra, né? Ele foca no assoalho pélvico, porque você falou como se fosse pensar numa alça fechando de zíper. Abdômen inferior e você não pensar em fechar a linha direta, que é impossível, mas sim você pensar em comandar as costelas para fecharem o que naturalmente vai fechar a linha alba. Eu nunca tinha pensado num exercício 4 focos em um. É, Muito interessante. Agora, ele é e poderoso. olha que eu A sou técnica homem. como um Eu já todo. tinha pensado, Gisele, no seguinte, caramba, é mais efetivo eu no banheiro, eu pegar e imaginar meu abdômen fechando e contraindo, do que eu fazer 3 séries de 30. Eu sinto melhor. Depois que você solta, parece que ele não volta, ele fica tensionado, né, um Fica, tempo. E eu fica. vou testar esse exercício seu. Eu não sou mulher, tá, gente? Mas eu mesmo vou testar isso daqui a pouco e já vou começar a fazer. Eu Eu vou marcar com a faço. Gisele. Eu acho que eu vou comprar o método dela para mulher para mim. Eu Olha, vou eu ter que já ser tive paciente. homem que comprou, tá? Já tive. Não, eu vou Eles não marcar com quiseram você depois. fazer, ficaram com vergonha, não quiseram fazer comigo, porque o homem eu atendo. Eu falo, gente, o programa ele é todo feminino, né? Rosinha por dentro. Não, 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 eu tenho vergonha de fazer com você, vou comprar a Vou plataforma fazer mesmo. E em fizeram, e casa, né? melhoraram. Não, a gente vai ter que depois marcar uma live, então, para Vamos, você lançar o programa para homens, tá? E eu tá tô bom. achando que eu vou querer ajudar nisso aí também, porque eu que dei a ideia. Tô brincando. Faltam 5 minutos aqui. Talvez você queira agora ir para as considerações finais, para o Instagram não penalizar o vídeo depois, porque tem mais de 1 hora, né? E assim, fala para as pessoas, deixa registrado no vídeo como que elas fazem para conhecer o teu e-book, para conhecer mais o seu trabalho. Eu achei fenomenal, é muito melhor do que eu pensava, tá? Então fale aí, por favor. Que bom. Então, olha, meninas, a gente faz aqui a avaliação. Se você tem dúvida, pode mandar o direct aqui para mim, que eu te encaminho o link, tá? Mas, ó, na minha bio tem tudo. Tem o link do programa, tem o link do e-book, tem o link do programa Gestantes, tem o desafio que eu vou fazer de 21 dias, que já dá esse choque na barriga. Ele é muito legal, porque às vezes a pessoa não acredita, doutor Ícaro. E eu falo, então faz o desafio. Você vai ver em 15 dias, são 21 dias, em 15 dias a mulherada já fica assim, Que alucinada. legal. Vai sair mais barato do que qualquer protocolo que você pode imaginar de tratamento estético. E depois, aí, já que você está acreditando, você dá o passo para o programa completo. Temos o acompanhamento, eu faço atendimento por videochamada também. Então, às vezes a pessoa, mas eu queria a Gisele me atendendo. Então, tem comigo, tem com a minha coordenadora. Olha a Mila Cris, querida. A Mila Cris é minha aluna. A Mila Ela tá Christie, a atriz? Que atriz, ela tá com legal. uma barriga maravilhosa. A gente cuidou e ela Tem nunca mais me deixou. tem que falar para ela, né, para poder colocar o antes e depois, porque vai agregar autoridade mais ainda ao seu discurso aqui, né? Que legal.
A minha barriga vai... a barriga dela é linda, maravilhosa. Então, só me chama no direct ou olha o link na minha bio, vocês vão ver. E aí, doutor Ícaro, uma coisa que eu sempre falo, tá? As pessoas precisam aprender a dar valor naquilo que é natural. Porque é um programa de exercício onde você tem acompanhamento, onde você vai evitar os riscos e valores de uma cirurgia. Então, analisem com carinho, tá? Porque não é R$29,90, gente. Não é R$19,90. Não, Porque mas com essa profundidade nem poderia ser, né? isso aí é enganação. Isso aí, desculpa, é enganação. Então, vamos pensar com carinho e qualquer coisa vocês podem me procurar no direct. Eu vou deixar o link aqui do e-book para vocês baixarem também, mas lá na minha bio tem. Tudo na minha bio ou no Certo. direct. Agora, olha só, com bons hábitos de vida, né, que é o que está no meu livro, eu vou puxar um pouco a sardinha para Claro, mim, né? Também. Eu acho que vai ter muito mais resultado se a pessoa tiver bons hábitos de vida. E o livro é gratuito, né? exato, exato. Inclusive porque colágeno é importante para a pele, né? Toda a parte Água, nutricional né? faz O diferença na sono, pele, tudo né? isso. Sim, sem dúvida. Bom, agora é contigo. Você abriu a live e eu acho, pelos meus cálculos aqui, tem mais 3 minutos. Então tá O que mais você quer deixar bom. de recado, pessoal? Bom, eu acho que essa parte da saúde que a gente trouxe, né, doutor Ícaro, tanto você a semana passada quanto eu, a gente conseguiu agregar bastante para as mulheres, né? Sim. E eu acredito que se a mulherada colocar em prática o que nós conversamos sobre hábitos saudáveis de vida e os conhecimentos que você passou hoje, tem tudo para ter uma vida bem melhor daqui para frente e com a barriguinha dos sonhos por saúde, né? Não só por estética, por saúde, de uma forma bem simples de fazer, né? Exato. Acho que é isso. É isso, adorei, doutor Ícaro. Ó, nós vamos fazer outras lives, hein? Vamos sim. Porque Vamos sim. temos temas para conversar, né? Muito obrigada, viu, pelo convite, por também aceitar o meu convite. Eu que agradeço. Então, nos vemos em breve e eu sugiro fortemente a gente fazer uma outra mais lá para frente sobre as diástases para o homem, tá? Porque eu acho que tem muito campo aí. Depois a gente conversa no privado e vê Tá isso. bom, Obrigado doutor pela Ícaro. benignidade e pelo conteúdo, viu? Obrigada, viu? Até mais. Um abraço. Um Tchau, abraço. tchau.